Bom dia, hoje são 11 de janeiro de 2013, Brasília, Distrito Federal, sexta-feira. Em vários vídeos, caro internauta, venho mostrando inúmeros erros que se encontram em livros, e livros didáticos também, revistas, em jornais, na televisão, rádio, etc. Inúmeros erros. E trago aqui hoje a revista Carta Capital. Aqui está, revista Carta Capital. Esta revista aqui é do dia 19 de dezembro de 2012. 19 de dezembro de 2012. Revista Carta Capital. E aqui na página 19, vou aqui neste vídeo, página 19, aqui está. Vou aqui neste vídeo, aqui está, página 19. Vou aqui neste vídeo comentar acerca de uma matéria. Existem aqui nesta página 3 matérias com erros. 3. Com um ponto de vista aqui do jornalista completamente errôneo. 3. Para este vídeo, vou apenas me ater a uma dessas matérias, tá? Vamos aqui, ó. A revista Carta Capital, aqui coloca uma matéria sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e aqui um advogado chamado Carlos Medeiros Silva. Carlos Medeiros Silva, que elogiou, este advogado elogiou a Revolução Militar ocorrida no Brasil em 1964. Esse advogado aqui, Carlos Medeiros Silva, ele elogiou a Revolução Militar. Advogado. E depois ele foi escolhido para ser um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e essa escolha foi feita pelo presidente general Castelo Branco. Muito bem, cearense, Castelo Branco. Pois bem, aqui a revista Carta Capital, na página 19, faz uma comparação aqui infeliz entre o advogado Carlos Medeiros Silva, aqui está a foto dele, Carlos Medeiros Silva, e o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal. O jornalista aqui, da revista Carta Capital, faz uma comparação infeliz entre esses dois personagens da história do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, vou ler aqui na íntegra para que ninguém raciocine que eu estou inventando. Vou ler na íntegra o que está aqui em relação ao advogado Carlos Medeiros Silva, aqui está, e aqui em relação ao ministro Joaquim Barbosa. E vou mostrar facilmente aqui o erro cometido por esse jornalista da revista Carta Capital. O nome dele, Maurício Dias, jornalista da Carta Capital. Pois bem, vou aqui aproximar para que você pegue aí, internauta, e depois você consiga ler o que está escrito aqui. Basta você colocar aí uma pausa, né? No seu computador, no seu notebook, você coloca uma pausazinha, você consegue ler o que está aqui. Vou ler. Em relação ao advogado Carlos Medeiros Silva. Vou ler isso aqui agora. Veja. Ouça, melhor dizendo. Vamos lá. Farda de toga é o título. E o jornalista assim escreve: uma das mais tenebrosas frases criadas pelo direito brasileiro consta do preâmbulo do primeiro ato institucional que, após o golpe contra o presidente João Goulart, fundou as bases da ditadura de 1964. Abre aspas. Vamos agora aqui ler
o que disse aqui o advogado Carlos Medeiros Silva em relação à revolução, entre aspas, né, militar de 64 no Brasil. Abre aspas. A revolução vitoriosa se legitima a si mesma. Eis aí a palavra do advogado Carlos Medeiros Silva. Ele disse que a revolução vitoriosa, a revolução militar de 64, por si mesma se legitima, certo? Ele apoiou essa revolução militar. E continua aqui o jornalista da Carta Capital. Ou seja, não havia limites. Quem chutou o pau da barraca foi o advogado Carlos Medeiros Silva. Sempre de plantão nos ocasos da democracia, ele formulou o princípio meses antes de tomar posse no Supremo Tribunal Federal, indicado pelo general presidente Castelo Branco. Eis o que está escrito aqui sobre o advogado Carlos Medeiros Silva, que apoiou a Revolução Militar no Brasil de 64. Agora vou ler o que está escrito aqui acerca do ministro Joaquim Barbosa. O título: Toga de farda. Veja aí a diferença. Em relação ao advogado Carlos Medeiros Silva, o título é Farda de Toga. E em relação ao ministro Joaquim Barbosa, o título Toga de Farda. Veja o trocadilho aí usado pelo jornalista, né? No sentido, em relação ao advogado Carlos Medeiros Silva, ele colocou farda de toga, ou seja, os militares dando uma de juristas, de juízes. E em relação ao ministro Joaquim Barbosa, o título toga de farda, o contrário, ou seja, um juiz aqui com ares de militar, de um agente militar, o que é uma grande bobagem, esse trocadilho em relação ao ministro Joaquim Barbosa. E vou explicar. Pois bem, vamos aqui, o que diz o jornalista em relação ao ministro Joaquim Barbosa. Esse fantasma, ou seja, o fantasma do advogado Carlos Medeiros Silva, que apoiou a Revolução de 64 no Brasil, diz o jornalista, esse fantasma baixou no plenário do Supremo Tribunal Federal há poucos dias. Intolerante com as idas e vindas do debate sobre o direito de o Supremo Tribunal Federal caçar os deputados punidos no mensalão, o ministro presidente Joaquim Barbosa fez uma afirmação com a força de uma bula papal. Agora abre aspas e vamos aqui, vou ler o que disse o ministro Joaquim Barbosa. Abre aspas. A Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Eis aí uma afirmação do ministro Joaquim Barbosa. A Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. E agora continua o jornalista da Carta Capital. Ele diz, escreve, o ambiente é democrático, mas submetido a um exame de DNA, vai se encontrar na afirmação de Barbosa algum parentesco com a proposição de Medeiros, muito além da entonação. Pois bem, e aqui o jornalista continua. A estranha semelhança entre Carlos Medeiros Silva e Joaquim Barbosa. Ora, o jornalista aqui fez uma péssima comparação entre o advogado lá de 64, Carlos Medeiros Silva, e o ministro Joaquim Barbosa. Uma péssima comparação. E o que ele diz aqui é completamente inverídico, não é verdadeiro, não é verdade. E vou aqui explicar. Ora, o advogado Carlos Medeiros Silva, como está escrito aqui, apoiou a Revolução Militar de 64 aqui no Brasil, dizendo que essa revolução se legitimou por si mesma. Esse advogado aqui, que depois foi indicado
ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo presidente general cearense Castelo Branco. Pois bem, e essa comparação aqui entre esse advogado Carlos Medeiros Silva e o Joaquim Barbosa é completamente errônea. O ministro Joaquim Barbosa detesta de imediato, detesta qualquer tipo de ditadura, principalmente revolução militar ou outra revolução qualquer. Detesta com ênfase, o ministro Joaquim Barbosa. E essa afirmação dele, abre aspas, a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Veja a afirmação do ministro Joaquim Barbosa. Abre aspas. A Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Fecha aspas. Pois bem, essa afirmação do ministro Joaquim Barbosa é completamente 100% verdadeira. Verdadeira. Não é uma afirmação autoritária, como pensa o jornalista da revista Capital. Completamente errôneo esse ponto de vista desse jornalista. Essa afirmação do ministro Joaquim Barbosa, afirmando que a Constituição Federal, Constituição do Brasil, é aquilo que o Supremo Tribunal diz que é. Essa afirmação dele, repito, não é autoritária, porra. Não é autoritária, é a pura verdade. Não é autoritária como o foi a afirmação aqui do advogado Carlos Medeiros Silva, ao afirmar que a Revolução Militar de 64 se legitimou por si mesma. São coisas completamente diferentes. Aqui, nessa afirmação do advogado, existe sim um elogio a uma revolução, um elogio escroto a uma revolução escrota também, escrota. Mas aqui na afirmação do ministro Joaquim Barbosa, de forma alguma há ponto de autoritarismo, de forma alguma. Ele aqui afirma a pura verdade. E aqui o jornalista erra quando diz a estranha semelhança entre Carlos Medeiros Silva e Joaquim Barbosa, querendo insinuar que o ministro Joaquim Barbosa, ao afirmar que a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é, querendo insinuar que o ministro Joaquim Barbosa é tão autoritário quanto o foi o advogado Carlos Medeiros Silva. Pura ignorância do jornalista da revista Capital. E vou explicar por quê. Vou repetir. Repito de forma didática. O ministro Joaquim Barbosa disse: a Constituição do Brasil é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. E ele está corretíssimo nessa afirmação. Não existe nada de autoritarismo nessa afirmação do ministro. Ao contrário, o problema do leitor é o seguinte: o leitor, quando pega uma matéria de um jornal, de uma revista, ele passa a acreditar fielmente naquilo que está escrito. Ele não raciocina. Grande parte é assim. Não raciocina. E por não raciocinar, ele incorre em erros. É o que acontece aqui. O ministro Joaquim Barbosa está corretíssimo na afirmação. Veja o que ele diz. A Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Agora aqui vou dar exemplos. Vamos lá. Ora, vamos aqui, amigo internauta. Você, o que você acha do aborto? O que você acha do aborto? Você é contra ou é a favor do aborto? Diga-me. Muito bem. Vamos aqui dizer que você é contra o aborto. Você é contra o aborto alegando que o aborto é inconstitucional, porque fere o direito à vida, não é isso? Então, para você, o aborto é um crime, não é isso?
é ilegal, é inconstitucional, certo? Você pensa assim, não é isso? Muito bem. Agora pergunte aí a um vizinho seu. Talvez o seu vizinho, amigo internauta, seja a favor do aborto. Você diz que o aborto é um crime, não é isso, internauta? É um crime. Só que o seu vizinho diz que o aborto não é um crime e que o aborto está aprovado no Código Penal brasileiro e que ele não é inconstitucional. Veja, internauta, você diz que o aborto é crime. O seu vizinho diz que o aborto não é crime. Ou seja, você tem uma posição e o seu vizinho tem outra posição. Pois bem, e aí? E aí? E onde está o papel aí do Supremo Tribunal Federal? Quem é o guardião do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição? O que a Constituição Federal do Brasil diz sobre o guardião da República, o guardião da Constituição? Quem é o guardião? É o Supremo Tribunal Federal. Entenda, meu amigo internauta, é o Supremo Tribunal Federal. Então você diz que o aborto é crime. O seu vizinho diz que o aborto não é crime e que ele é permitido de acordo com os casos previstos no Código Penal brasileiro. Pois bem, ora, e quem toma a posição final sobre isso? Quem toma? Você diz que o aborto é crime. O seu vizinho diz que aborto não é crime. E agora? Como? E agora? Quem decide se é crime ou se não é crime? Ora, é o Supremo Tribunal Federal, porra! É o Supremo Tribunal Federal. Por isso, o ministro Joaquim Barbosa está corretíssimo em afirmar aqui na revista que a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Você entendeu, internauta? O ministro Joaquim Barbosa está corretíssimo em afirmar esse conceito em relação à Constituição. Repito, ele diz, a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. E aí está a resposta. Você diz que aborto é crime. O seu vizinho diz que aborto não é crime. Pois bem, e agora? Quem vai resolver isso? Ora, é o Supremo Tribunal Federal. O que está na Constituição, aqueles artigos da Constituição, eles podem suscitar vários pontos de vista, várias interpretações, entendeu? Aquilo que está na Constituição. E quem vai esclarecer isso é o Supremo Tribunal Federal. É o que dá a última palavra. A última palavra. É por isso que o ministro disse que a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Porque é a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal que vai cristalizar a Constituição Federal. Você entendeu, internauta? Como o jornalista aqui da revista Capital deslizou na banana, comparando essa afirmação do ministro Joaquim Barbosa como se fosse autoritária, como o foi a afirmação do advogado Carlos Medeiros Silva, quando disse que a Revolução Militar de 64 se legitima por si mesma, ou seja, é legal por si mesma. Conversa fiada. Não há semelhança alguma entre o ministro Joaquim Barbosa e esse advogado aí, Carlos Medeiros Silva, que apoiou aí o regime militar, a Revolução Militar de 64 no Brasil. Nenhuma semelhança, como o quer aqui apresentar esse jornalista da revista Carta Capital. Pura bobagem. O ministro Joaquim Barbosa está correto em afirmar que a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é, porque o Supremo Tribunal Federal é o órgão que vai interpretar a Constituição. É por isso. Outro exemplo aqui. Por exemplo, vamos aqui. O caso das cotas raciais. Você, internauta, você aí, é a favor ou contra as cotas raciais? A entrada, por exemplo, de pessoas negras sem a prestação de vestibular nas universidades federais. Você é a favor ou é contra? Pois bem,
se você, internauta, é contra a entrada desses negros nas universidades públicas, federais ou estaduais, se você é contra, então esse é o seu posicionamento. Agora pergunte aí a um vizinho seu se ele é contra ou é a favor. Com certeza ele será a favor da entrada de pessoas negras nas universidades públicas sem a prestação de vestibular. Às vezes, vá ver, confira, o seu vizinho, às vezes, pode ser aí que ele seja a favor das cotas raciais e você, internauta, é contra. Pois bem, e aí fica, você é contra e o seu vizinho é a favor. Agora eu pergunto, e quem vai decidir essa porcaria, essa esculhambação? Quem vai decidir? Quem vai? Ora, o Supremo Tribunal Federal. Amparado em quê? Na Constituição. Ele vai interpretar a Constituição e vai decidir se as cotas raciais são constitucionais ou inconstitucionais. A que órgão cabe isso? A que órgão cabe essa decisão? Ora, porra, ao Supremo Tribunal Federal. É por isso que o ministro Joaquim Barbosa diz aqui que a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Olha aí. E ele tem razão nisso. E não é um gesto autoritário dele, não. É uma afirmação verdadeira que eu estou provando aqui. Quem interpreta a Constituição não sou eu, porra. Não é você, internauta. Não é ninguém. Quem interpreta a Constituição pela própria Constituição é o Supremo Tribunal Federal. É por isso que a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal entende que é. É por isso que a afirmação do ministro Joaquim Barbosa aqui é verdadeira e não é autoritária, como aqui o diz o jornalista da revista Carta Capital. Pura bobagem. Aí está. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, ano passado, decretou que as cotas raciais são constitucionais, ou seja, são legais. Pronto. Acabou-se. Acabou-se. Ninguém pode ir contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Então a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. É por isso que a afirmação do ministro Joaquim Barbosa está corretíssima e não é autoritária, como pensa o jornalista da Carta Capital. Que brincadeira comparar o ministro Joaquim Barbosa, essa afirmação dele, com a afirmação do advogado Carlos Medeiros Silva, quando apoiou a Revolução Militar de 64. Que bobagem feita por esse jornalista, que bobagem. Pois bem, aí está. A Constituição Federal é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é, porque é ele que interpreta a Constituição, e não eu. A minha posição eu tenho, a sua posição, internauta, você tem. Mas não importa. O que vai importar aqui é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Aí está a explicação. Veja aqui outro exemplo. O desconto do INSS para os aposentados. Pronto. Né? O desconto. Muito bem. Você, internauta, talvez ache aí que o desconto da Previdência para os aposentados é inconstitucional, é contra a Constituição, não é isso? Você acha isso? Muita gente acha, não é isso? Pois bem. Só que muita gente também acha que esse desconto não é inconstitucional, ou seja, é de acordo com a Constituição. Pois bem, e aí fica essa briguinha. Uns pensam assim, outros pensam diferente. E agora, quem decide? Ora, porra, cacete! Quem decide é o Supremo Tribunal Federal. É por isso que o ministro Joaquim Barbosa, com razão, disse, abre aspas, a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Olha aí, que coisa linda. Verdade pura. Verdade pura. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal analisou o desconto da aposentadoria para os
ou o desconto da Previdência para os aposentados. E o Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição do Brasil, entendeu que esse desconto da Previdência para os aposentados é constitucional. Pronto, acabou-se. Pouco importa, internauta, se você entende que o desconto da Previdência para os aposentados é inconstitucional. Pouco importa. O que importa é que o Supremo Tribunal Federal disse em decisão que o desconto da aposentadoria ou da Previdência, o desconto da Previdência para os aposentados é constitucional. Ou seja, a Constituição Federal do Brasil é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Afirmação corretíssima e não autoritária, jamais, do ministro Joaquim Barbosa. Não é autoritária, porque eu estou dando uns exemplos. A Constituição, quem interpreta a Constituição, repito, não sou eu, cara. Não é você, internauta. É o Supremo Tribunal Federal. É o que dá, é o órgão que dá a última palavra, a última, acerca de qualquer questão que envolva a Constituição. Portanto, aí, um erro grave desse jornalista da Carta Capital, tentando comparar essa afirmação, que é verdadeira e não autoritária, do ministro Joaquim Barbosa, com uma afirmação autoritária e ridícula do advogado Carlos Medeiros Silva, já falecido, que em 64 apoiou a Revolução Militar no Brasil. Aí está. Amigo internauta, não acredite em tudo que você ouve, em tudo que você ouve, em tudo o que você vê. Não acredite. Não acredite. Use o seu cérebro para filtrar aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Muito obrigado.